E eu quero apresentar então agora o Guilherme de Carvalho. Deixa eu fazer uma cola aqui, Guilherme. Guilherme de Carvalho é mineiro, teólogo, pastor, diretor de L'Abri Fellowship Brasil. L'Abri, Guilherme, L'Abri, é Suíça? Suíça, começou na Suíça em 55. O que é L'Abri? L'Abri é uma comunidade cristã que foi organizada por Franz e Edith Schaeffer. São dois missionários americanos que estavam trabalhando na Europa na época para ajudar as igrejas depois da Segunda Guerra Mundial. A situação estava terrível lá. E nesse processo de procurar ajudar, auxiliar a comunidade cristã lá, ele descobre que, por um lado, os recursos que ele tinha para comunicar o evangelho naquele contexto eram insuficientes. E, por outro lado, ele descobre que a abordagem dele era excessivamente conflitiva. E ele entende que é necessário um contexto de hospitalidade e de conversa real para responder a perguntas honestas. E daí surge o L'Abri como uma comunidade em que há muita discussão sobre fé e cultura e apologética e realidade de Deus, mas num contexto de hospitalidade, em que as pessoas são recebidas por um grupo de famílias e naquela situação as questões são levantadas e são conversadas. Mas L'Abri, Schaeffer, propôs essa forma de discutir fé, discutir cultura, e isso se espalhou pelo mundo. Então, por exemplo, L'Abri aqui no Brasil, como se desenvolve o trabalho de L'Abri aqui no Brasil? Então, inicialmente não havia planos do L'Abri expandir. Ele tinha sua base lá na Suíça, em Weimar, começou em 55, como eu disse, mas o que aconteceu é que vários jovens e pessoas que passaram por L'Abri acabaram iniciando trabalhos similares em outros lugares. E em alguns casos específicos eles se tornaram extensões do L'Abri principal. Por exemplo, com o Ronald Macaulay, quando ele casou com a Susan, uma das filhas do Schaeffer, eles se mudaram para Londres e acabaram começando um L'Abri lá. Então foi muito orgânico, não havia plano de expansão. E de fato não havia planos também para abrir um L'Abri na América Latina, por exemplo. O que aconteceu é que a gente começou a ter uma relação de amizade entre 2005, começando em 2005 até 2008, que culminou com o início de uma extensão de L'Abri no Brasil. E, então a gente tem agora em alguns países, né, mas não muitos. Nós temos 2 na América do Norte, um no Canadá, 2 nos Estados Unidos, um no Canadá. Existe um L'Abri na Coreia, um na Austrália, na Inglaterra, além da Suíça. Temos na Holanda também. E até pouco tempo havia um menorzinho funcionando na Suécia, mas ele não ficou viável nos últimos tempos. E aí o nosso é o mais novo. E a pauta nossa é sobre relação de comunidade científica e sociedade em geral, mas eu estou um pouquinho mais curioso, com certeza o pessoal em casa também vai querer saber. A ideia é ultrapassar aquela tônica das igrejas evangélicas tradicionais, de evangelismo de multidões e vai evangelizando. Então, a ideia de L'Abri é discutir mesmo a relação e a influência da fé cristã na cultura, na sociedade, é isso? A questão de L'Abri é a realidade de Deus e viver a realidade de Deus todos os dias. E a gente sair da abstração e ter alguma experiência real. Então, não é em primeiro lugar uma comunidade voltada para questões filosóficas, como às vezes as pessoas pensam. Mas o que acontece muitas vezes, e a gente percebe isso, é que às vezes a ênfase em uma experiência mais emocional de Deus, que é uma das dimensões da experiência com Deus, e é verdadeira, nas igrejas evangélicas, mas desconectada de outros desdobramentos da fé em áreas da vida que são muito importantes, como o nosso envolvimento profissional, ou a nossa posição sobre política, ou sobre fé e racionalidade, e assim por diante. Depois de algum tempo, isso gera uma sensação de irrealidade, como se as coisas concretas, a matéria da existência, estivesse sempre fora daquela experiência que você tem na igreja local. Entendo. Então, uma realidade, uma vivência plena da realidade de Deus precisa envolver tudo que você é. Senão, mais cedo ou mais tarde, você vai ter a sensação de que aquilo é ilusório. E o L'Abri, ele tem essa missão de ajudar a igreja a pensar e a viver isso. A descobrir o que é uma vida cristã plena e descobrir que Deus, na verdade, está presente em todos os campos da vida. Falar em campos da vida, Guilherme, eu fico pensando um terreno
que parece que é muito árido, muito estéril para o desenvolvimento da fé cristã, que é a academia, que é a ciência, que é a universidade. Né? Parece que é uma luta para que esses dois campos do conhecimento, conhecimento religioso, teológico, essa experiência com a fé, conviva com a experiência com a ciência, com a academia. Como que vocês, que militam nessa área, né, sobretudo com a experiência de Labri, veem essa aproximação? Por exemplo, no Brasil, há uma aproximação, há uma retração, ou está naquela estagnação a relação entre a comunidade científica e a comunidade cristã evangélica? Eu diria que o que a gente tem no Brasil hoje é um tipo de impasse, porque não há uma rejeição absoluta dos temas da fé no contexto da universidade, embora exista uma antipatia. E, por outro lado, no contexto das igrejas evangélicas, existe muita suspeita sobre a universidade, sobre a ciência, mas não existe nenhum tipo de combate aberto. E agora, na vida dos jovens, principalmente estudantes universitários, e também na vida dos profissionais do mundo científico e da academia, essa é claramente uma questão mal resolvida. Ninguém bateu o martelo dizendo que é necessário lidar com isso assim ou assado, mas é uma questão mal resolvida. Tipicamente, estudantes universitários não têm orientações pastorais específicas para os desafios que eles têm ali, e nós não temos nada no Brasil que pudesse ser chamado de uma pastoral científica, uma orientação sistemática e consciente dos líderes das igrejas para homens e mulheres envolvidos com pesquisa e com universidade. E, às vezes, isso é assumido como algo que não é papel da igreja ou como algo que não é um problema, mas é um problema. Muitos acadêmicos, muitos universitários, muitos pesquisadores têm sérias dificuldades para relacionar sua fé com sua atividade. E a solução standard hoje é de simplesmente se compartimentar as coisas. Então, você trata a sua vida acadêmica como a sua vida secular, entre aspas, e a sua vida na igreja como sua vida espiritual, e as duas não conversam de jeito nenhum. A dicotomia. É uma dicotomia. Agora, essa dicotomia que acontece na vida dos indivíduos, sejam estudantes, sejam acadêmicos, ela reflete uma falta de estruturas de convivência, de troca, de diálogo no nível mais estrutural. Então, realmente, denominações, missões em geral, não têm projetos específicos para abrir a conversa ou para resolver os problemas do cristão. Mas você acha que a igreja evangélica, eu estou generalizando, as igrejas, as missões, têm medo da academia, têm preconceito com o conhecimento científico? Eu não acho que é sempre má vontade ou incapacidade, não. Eu acho que existem causas estruturais para essa dificuldade de promover uma conversa. Isso tem a ver com o jeito que a sociedade moderna funciona. É um fato que muitos especialistas, sociólogos e críticos culturais já apontaram, é que a sociedade ocidental é dividida em campos com linguagens separadas. Sim. Linguagens estanques, com autoridades próprias, e de forma que o que se diz dentro de um campo não tem necessariamente autoridade em outro campo. Então, a gente sabe, por exemplo, que existe o universo dos artistas. Eles têm sua linguagem, suas instituições, seus capitais, as coisas que eles valorizam ou não, suas tradições, e têm seus nomes icônicos. E existem alguns artistas que, dependendo do que eles dizem, toda a opinião da comunidade é galvanizada. São fazedores de opinião, exatamente. Não é? Agora, existem essas autoridades, às vezes dentro de um campo tem alguém que tem tanta autoridade que ele influencia fora do seu campo. Sim. Mas geralmente acontece dentro do campo. A gente vê hoje na política, né? Na luta por ganhar apoio para a posição A ou B, às vezes se recorre aos artistas. Sim. Mas a autoridade deles é como artista. Só que alguns têm tanta autoridade que a voz deles ultrapassa. Mas existem os campos. E se um artista quiser dar alguma opinião sobre teoria científica em biologia ou em física, ele não vai ser ouvido. E vice-versa. Então, a gente tem esses campos. E há essa dificuldade de comunicação. Às vezes, você deve ter ouvido isso muitas vezes, Cássio, que realmente, com o crescimento da comunidade evangélica, às vezes se levanta essa pergunta: com tantos evangélicos no Brasil, a gente passando de 20% da população, por que a influência cristã não é maior? É uma pergunta recorrente. Recorrente e muitas vezes é vinculada
explícita ou implicitamente, há uma falta de espiritualidade, há uma má qualidade do cristianismo brasileiro. Eu não vou discordar disso totalmente. Mas existe uma outra variante aqui. É que nas sociedades pré-modernas e até no início da modernidade, o que se dizia do púlpito vazava rapidamente para todos os campos da vida. Por quê? Porque eles eram mais porosos e não eram tão centralizados. Eles não eram tão especializados. Isso é um fenômeno cultural. À medida que a modernidade foi avançando, a sociedade se organizou em campos com autoridades centrais, policiamento de fronteiras, linguagens próprias. Então, o que é dito do púlpito não é imediatamente compreendido em outro campo, é como se fosse um outro país. Se você não tiver um esforço intencional de fazer tradução e um trabalho de embaixada mesmo, diplomacia, não há uma transferência da mensagem. E isso é complexo, né? Alguém perguntou sobre isso hoje, mas o evangelho não é simples. Mas a minha resposta é a seguinte, é que o evangelho é simples, mas a vida é complexa. Extremamente complexa. E a gente precisa apresentar esse evangelho simples numa sociedade complexa sem fazer de forma simplista. E talvez a academia, a ciência, a universidade, seja um desses campos onde esse discurso cristão evangélico, discurso teológico, tenha mais dificuldade de entrar, né, Guilherme? Porque parece que o discurso da academia, a autoridade acadêmica, os indivíduos que são autoridades na academia olham com certo desdém para o conhecimento teológico. É isso mesmo? É verdade. E isso tem duas causas principais. Uma é mais circunstancial, mas outra é mais antiga. Uma é a secularização. Essa é mais antiga. Então, a gente sabe que houve uma tendência nos países ocidentais em geral, mas geralmente no contexto em que o Estado controla a educação, isso foi muito mais intenso. Você tem uma mentalidade positivista e racionalista que rejeita as reivindicações da revelação cristã ou da fé cristã de que nós temos acesso a Deus, ao conhecimento de Deus, esse tipo de coisa. E, naturalmente, houve uma marginalização do discurso cristão nesses contextos. Mas isso não foi total. Então, nós sabemos que em vários lugares, um discurso cristão fiel às raízes da tradição cristã, mas, ao mesmo tempo, coerente com as descobertas e avanços da modernidade, isso aconteceu. Nós temos muitos exemplos disso. Agora, no caso do Brasil, a gente tem particularidades, porque a constituição da academia no Brasil foi muito influenciada pelo modelo francês, que é um modelo bem positivista, bem racionalista e, em alguns momentos, bem anticristão, a gente pode dizer. E isso aconteceu de forma diferente em outros países, mas no Brasil, no qual as melhores universidades são federais, existe uma resistência enraizada a qualquer influência da religião. Isso tem a ver com o modelo francês. Então, por exemplo, a gente foi organizar um evento na USP, e tinha sido aprovado, um dos participantes do nosso projeto é um professor do departamento de engenharia, trabalha com engenharia naval lá, e muito reconhecido, e nós fomos organizar um evento lá e houve uma denúncia a certa altura de que seria uma violação da laicidade da instituição. Da universidade. E isso foi questionado porque a gente nem pretendia defender uma teoria X ou Y, criacionista ou nada desse tipo. Não era isso, era simplesmente fazer uma discussão sobre fé e ciência no mundo contemporâneo. Agora, se você vai para universidades europeias ou inglesas, por exemplo, como Oxford, ou Cambridge, ou Edimburgo, na Escócia, ou Yale, ou Harvard, você tem essas discussões dentro do contexto universitário, chanceladas pela instituição. Mas essa discussão, você mencionou algumas universidades importantes, sobretudo as do mundo anglo-saxônico, né? É verdade. Vamos pensar nos Estados Unidos, por exemplo, que você tem grandes universidades lá, e dessas grandes, boa parte delas teve um início já ligado à teologia, quer dizer, não havia um distanciamento entre o conhecimento teológico e o científico, não é isso? É verdade, é verdade. As melhores universidades americanas foram fundadas por cristãos e estavam associadas originalmente a denominações cristãs. Isso é um fato acima de qualquer dúvida, né? A gente sabe, Princeton, por exemplo, tinha uma ligação com o presbiterianismo, Yale com o metodismo e assim por diante. Nós temos outros exemplos, batistas também. Para não ficar um discurso muito
protestante, reformado, evangeliquez. Você tem Notre Dame, por exemplo, que é católica. Exato. E tem um desenvolvimento científico absurdo, né? Sem dúvida. Inclusive na área da filosofia, um dos melhores do mundo. Então, Alvin Plantinga foi professor lá há bastante tempo. A gente tem, na verdade, temos universidades católicas no Brasil também, mas o modelo católico de relação de fé e racionalidade é um pouco diferente do protestante. Sim. E a gente precisa enfatizar isso, que o moderno diálogo de religião e ciência ele foi realmente pilotado em boa parte do tempo por protestantes, embora os católicos tenham desempenhado um papel imenso. Então vamos situar historicamente aqui. Certo. Né? Espero que seja o primeiro de muitos papos, Guilherme, porque para abrir nossa mente não basta um programa de meia hora, vamos precisar de muitos aqui. Mas vamos pegar, historicamente. Essa aproximação da fé cristã com a ciência, ela remonta talvez à Idade Média. Sim, não é isso? Sem dúvida. Você falou com a modernidade. A modernidade, com a inserção do protestantismo, que foi em 1517, não tinha jeito de ter protestantismo antes. Então, como é que era a aproximação da fé e da ciência no catolicismo romano medieval e qual a mudança que teve com a modernidade? Porque você falou que é um outro modelo. O pessoal chamava isso antes de filosofia natural. Na verdade, até bem perto, isso ainda acontecia até no começo do século XIX, essa linguagem ainda era usada. Era a filosofia da natureza. Então, a reflexão sobre a realidade era muito integrada. E teologia, filosofia e observação dos fatos naturais eram coisas inseparáveis, realidades inseparáveis. Havia-se uma noção teológica e filosófica de que a graça e a natureza são de algum modo distintos, então que existe uma diferença entre a teologia e a filosofia natural. Mas acreditava-se em uma perfeita integração de ambas, e geralmente um paradigma filosófico, uma síntese de algumas ideias gregas com cristãs era usado para organizar esses saberes. Mas havia muita observação da natureza, essa observação teve altos e baixos desde a antiguidade. Então a gente sabe, por exemplo, que entre os pais da igreja, o João Filópono, ele já tinha interesse a respeito de integração da visão cristã das coisas e a filosofia natural, e trabalhando dentro de um contexto de uma herança do pensamento aristotélico, ele procurou extrair implicações da fé cristã para a compreensão da natureza, diferenciando a visão cristã da visão pagã. Então, essa preocupação que a gente poderia chamar de proto-científica, ela já está presente na Igreja Antiga. No final da Idade Média, ela experimenta um avanço significativo com alguns movimentos teológicos e monásticos, e a gente tem que fazer uma menção aqui honrosa ao franciscanismo, que foi muito importante pelo seu interesse pela observação da natureza em geral, que tem muito a ver com a piedade também franciscana. Porque é interessante, se fala franciscanos, já se pensa em Francisco de Assis, os animais e tudo mais. Mas realmente, esse acolhimento místico e teológico da natureza, no louvor a Deus e assim por diante, teve realmente um desdobramento no interesse pela natureza e no uso da matemática, inclusive, para interpretar as coisas. Então, você tem alguns filósofos filósofos da natureza, a gente diz. E no contexto ali do final da Idade Média, alguns dos métodos que seriam importantes para a ciência no futuro foram moldados ou desenvolvidos ali. Então, havia observação da natureza. Mas, realmente, não era aquele empreendimento sistemático, intencional e internacional que viria a ser depois com a Revolução Científica. Agora, entre essa ciência antiga, que, como eu disse, tinha altos e baixos, e a Revolução Científica, uma série de transformações foram importantes na Europa. E uma delas foi a Reforma Protestante. Só antes da Reforma, desculpa, eu não quero ficar travando nossa conversa, mas eu quero sugar de canudinho o que você sabe do assunto. Nessa transição aí da Idade Média para a modernidade, no Renascimento, alguns nomes que hoje a ciência reputa como referências, Giordano Bruno, Leonardo da Vinci, não é? Foram pessoas que sofreram problemas por parte da igreja. Será que isso não criou uma aversão entre a ciência e a fé nesse momento? Não, essa é uma pergunta realmente importante, porque existe uma narrativa que está por aí, está nos livros didáticos, a gente vê em programas de televisão, a nova série Cosmos, inclusive começou levantando essa bola.
E agora a gente tem contato, inclusive dentro do projeto da associação, com alguns dos principais historiadores contemporâneos da relação entre religião e ciência no mundo ocidental. E os resultados da pesquisa mais recente, e eu posso citar aqui alguns nomes importantes, como John Hadley Brooke, por exemplo, o historiador da ciência inglês, que escreveu o volume de Religião e Ciência na Cambridge History of Science, ou Peter Harrison, que é um dos grandes historiadores da religião e ciência hoje vivos, ou Ronald Numbers e outros. Nos últimos 20 anos, eles produziram uma série de trabalhos muito importantes, mostrando que a narrativa de um conflito generalizado e contínuo entre religião e ciência surgiu na era vitoriana, na segunda metade do século XIX. Uau. E ela hipertrofiou alguns momentos de conflito na história do cristianismo, da relação do cristianismo com a filosofia natural. Aumentou demais a importância de alguns conflitos e, na verdade, até criou algumas ficções. Sim. E existem realmente alguns pontos de conflito na relação entre religião e ciência, na história, e cristianismo, particularmente, e ciência, mas existe muita cooperação. E a história da cooperação foi minimizada e a história do conflito foi maximizada. E existe até uma explicação sociológica para isso, segundo Peter Harrison. É que até a primeira metade do século XIX não existia o conceito de cientista. Sim. Existiam filósofos da natureza, teólogos, alguns teólogos tinham interesses por ciência, médicos pesquisavam as coisas, mas não existia a figura do cientista. Então o Huxley, que foi muito conhecido, né, o chamado Bulldog de Darwin, que ele, enfim, defendia a autoridade pública da ciência, a liberdade da ciência, ele é considerado o principal responsável por esse amadurecimento. Isso é um mérito, na verdade, dele, de ter ajudado o campo científico a se constituir como uma classe, Sim. como um círculo de profissionais especializados que vão se dedicar a isso. E daí surge a palavra cientista, Sim. nesse contexto. Século XIX. Só que, como forma de resistir à influência da igreja sobre a ciência, que tem uma razão, a razão dessa influência é que quem patrocinava a ciência era a igreja, seja no anglicanismo, seja no catolicismo. Então, como forma de se descolar da igreja, houve uma valorização das histórias de conflito. Elas tiveram função histórica. Mas hoje a revisão mostra que isso é inventado. Muito interessante, depois eu quero conversar mais sobre isso. Mas eu não quero cortar porque a gente está na reta final e é incrível. Mas você está falando então, aí com a reforma protestante, o protestantismo tem uma nova realidade da relação com a ciência, ou com a filosofia natural. Sim, tem algumas mudanças importantes acontecem. Eu posso citar aqui 3 mudanças fundamentais. Uma é o novo conceito de vocação que o protestantismo introduziu, em que atividades comuns da vida, como o trabalho técnico, o comércio e assim por diante, passam a ser considerados formas de servir a Deus tão válidas quanto o serviço religioso ou a filosofia. Então essa mudança de mentalidade foi muito importante. Inclusive porque os filósofos da natureza protestantes tinham mais interesse do que os católicos, isso é um fato, pelas oficinas de metalurgia, de química, de as carpintarias, porque eram os lugares onde a técnica se desenvolvia. Então eles tinham um interesse maior pela técnica e isso ajudou a ciência. Outra coisa muito importante foi o abandono do racionalismo grego, aquela tendência de pensar que você não precisa fazer observação empírica para saber como a realidade é, porque a partir de uma filosofia metafísica você contempla a verdade no mundo da razão e você já sabe como ela é no mundo concreto. E o que não encaixa no mundo concreto tem que encaixar. O protestantismo resistia a isso porque ele entendia que, primeiro por causa do pecado, a gente não pode assumir que a nossa filosofia diz o que é a verdade, mas também por causa da suposição de que o modo como Deus construiu o mundo, estruturou o mundo, não obedece a padrões metafísicos da minha filosofia. Como Deus fez o mundo, eu não sei, até que eu investigue. Isso era muito diferente da teologia católica escolástica. E Heike Huykas foi um
um filósofo e um historiador da ciência holandês, muito influente, escreveu alguns livros importantes sobre a história da relação da reforma e do protestantismo com a ciência. Ele mostra isso, que nos contextos em que o racionalismo grego foi superado por causa do reconhecimento da autoridade da Bíblia como autoridade máxima para a existência, a revolução científica aconteceu primeiro e mais rapidamente. Aí foi nos países protestantes. Exatamente. Ô Guilherme, eu quero dizer que eu estou lamentando que já cheguei ao final desse programa. Eu pensei que a gente ia poder conversar sobre muito mais coisa, mas o tema é tão rico, né? E eu quero pedir a você que marca na tua agenda lá para você voltar, por favor. Eu quero conversar muito sobre o século XIX, por exemplo, que você levantou essa bola aí, é muito importante. Sobre o século XX, né? Sobretudo aqui na América, e sobre agora, o século XXI. Mas, infelizmente, o tempo acabou. Quero agradecer, querido. Muito obrigado. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.